Eu vou tentar ser sucinto, seguir aqui com a nossa aula para a gente fazer bastante prática, tá? Eu vou falar sobre o capítulo violência. Vocês leram? Alguém leu? Não. Se não leu, a violência se resume numa... É muito legal esse livro, porque ele não é muito erudito, ele é assim, tem quase uma conexão com a nossa vida. Tem quase não, é uma conexão com a vida. Sai um pouco da arte. Ela relaciona a arte e vida o tempo todo. E a violência, na verdade, é a resistência de você enfrentar as coisas. Qual é as nossas violências que nós fazemos de uma forma benéfica para resolver as coisas. No caso do teatro, ela fala que a violência é a poder da repetição. Repetição. No teatro precisa ser repetido as coisas para ser gerado espontaneidade. A espontaneidade vem, você faz um improviso, dá certo, todo mundo gosta, você gosta, quem vê gosta, mas isso precisa ser repetível. Por isso que teatro é uma arte efêmera, porque você precisa entrar em contato de novo com aquilo ali e que aquilo ali esteja vivo. Ela nunca vai ser igual, mas esteja vivo, tá? Então, como eu coloquei ontem no WhatsApp, não sei se todos leram, são as minhas observações, são os meus pontos de vista sobre o capítulo. Lógico que vocês, de repente, grifam alguns, tiram alguns para vocês. É o que me bate, o que me atravessa. O que me atravessou foi... eu vou tentar resumir esse parágrafo aqui. Quando acontece isso muito para quem trabalha com teatro, os diretores falam assim, tá no improviso, ele fala, guarda isso é muito bom, guarda, isso é maravilhoso. E aí você fica com a bola de ferro. Porque aquilo ali foi efêmero, ali aconteceu. Você não sabe se vai acontecer de novo. Tudo bem, Rodrigo? Você não sabe se vai acontecer de novo. E aí você fica com aquela história de querer recuperar aquele lugar. E isso é muito complicado. Mas vale a pena você sempre estar repetindo as partituras, os movimentos, e oi, cá. Oi, cá. Cá é quem? Quem é a Cá? A Kátia. Kátia. Oi, Kátia. Prazer. Ó, vou estar sendo sempre pontual agora, hein? Se tiver 4 aqui no Zoom, eu já começo, tá? Como tá gravado, aí vocês veem o comecinho de novo, né? Tá bom? Então, estou falando sobre o capítulo 1, violência, que tem a ver com a vida. Na verdade, é muito bom ver o trabalho dela, porque sempre tem a ver com a vida. Então, essa coisa do teatro é esse negócio. Você fica com a bola de ferro, querendo recuperar esse lugar espontâneo, mas você não consegue. E às vezes sim, às vezes não. Mas é sempre tentar repetir o que foi feito. Não tenta recuperar outras coisas, não. Quando pede para fazer aquilo de novo, tenta fazer de novo. E nunca vai ser igual, né? Sempre vai ter uma novidade no meio do caminho. Então, ela fala isso, ela acaba esse parágrafo que eu escolhi, ela falando, a violência é trabalhar levando habilidade e imaginação e a arte da repetição. A violência, no caso, é a arte da repetição. Aí eu botei aqui o resumo desse parágrafo, que é o seguinte, somente a improvisação não é arte. Só quando houver uma decisão é que o trabalho pode começar. Repetição, decisão, repetição, tem a ver com interesse pelo aquilo que eu estou fazendo. Quando a gente se interessa pelo aquilo que a gente está fazendo, a gente interessa o outro. Aí também aqui outra coisa que ela fala muito legal. Ao ensaiar, o ator procura formas que possam ser repetidas. Repetição para recuperar a espontaneidade. Vou pulando algumas coisas que estão escritas lá para a gente dar andamento, assim, umas outras coisas. A liberdade está na violência de atravessar as limitações, né? Violência necessária de início parece limitar a liberdade e diminuir as opções. Por sua vez, traz muitas outras alternativas. Exige do ator uma noção de liberdade mais profunda. Nossa, a gente vive isso, né? Agora trazendo para a vida, né? Com a questão do Covid, do isolamento.
Tem horas que, se você não tem uma disciplina, não falo por mim, tá? Você pode cair num vício enlouquecedor de depressão. Se você não cria uma rotina e atravessa essa violência o tempo todo, e tem dias ótimos e tem dias não tão bons, mas continua, né? Continua descobrindo, porque no fundo, você sabe que você está certo, porque está harmônico com o seu coração, com o seu corpo, com tudo. Se você tem uma disciplina de fazer exercício, aí depois você vai estudar, e depois você vai almoçar. Tem dias que é chato, você quer sair dessa disciplina. Mas se você continuar mantendo isso, você vai descobrindo novas camadas o tempo todo em cima de uma partitura, né? Em cima de uma disciplina. Isso é uma violência. Isso que ela fala de violência. E não é ruim, é benéfico, porque você descobre a sublimação, né, nessa resistência. A vida é uma questão de resistência o tempo todo, né, gente? Tem resistência atmosférica do nosso corpo, né? A pressão, tem a nossa resistência, às vezes nossa articulação não está funcionando bem, mas vamos lá, vamos continuar alongando, vamos seguir, né? Cuidado para não se machucar, porque quando o corpo dói, ele está dando um alerta para segurar um pouco a onda. Ou pode ser por esse lado, ou pode ser por um excesso de coisas que você está usando no seu corpo, e seu corpo está gritando já. Isso é muito bom. A análise nunca deve ser feita durante o exercício. Isso vale para a gente. Ela tem que ser feita antes ou depois, não durante. Durante você joga. Não mostra o erro. Não mostra que você não sabe. Seja cara de pau de mostrar que você sabe o que você está fazendo. Tem a decisão sobre aquilo e depois você corrige. Depois você conversa com os amigos, conversa com o diretor e fala, não deu certo, mas na hora faz. E ela fala sobre isso. Temos que ser decididos e intuitivos simultaneamente. Eu botei uma passagem aqui que ela fala de um filme do Hitchcock chamado Suspeita. Isso é muito interessante, porque aí trabalha com os viewpoints, com ponto de vista. O Hitchcock tem uma cena que um personagem está subindo as escadas com um copo de leite para entregar para a esposa dele acima. Não sei se a personagem era a esposa dele. E aí o Hitchcock coloca uma luz dentro do copo desse leite. Uma luz. Então, quer dizer, quem começa a protagonizar a cena é o copo. Então, seu ponto de vista vai para o copo. Mas na temática do filme, você não sabe se o copo é venenoso ou se o copo é só um copo de leite. E ele não faz nenhuma questão de explicar. Ele deixa assim mesmo, porque ele quer trabalhar esse estímulo na pessoa. Isso é muito viewpoints, isso é muito a história da gente. Não entrega tudo, retém, não explica tudo, seja comunicativo, mas não explicativo o tempo todo. Dá para se ligar, né? Aí ele sobe com o copo e maravilhoso, porque dá esse ponto de vista, desse elemento surpresa. Eu nominei como elemento surpresa. Um elemento que ele surpreende por si só, não é mais o ator nem a atriz, é um elemento que protagoniza a cena. Uma cadeira num palco, uma música, ele é um elemento incrivelmente potente e dramático. Ali tem história. E quando alguém propõe isso, propõe com decisão. Sabe que quer estimular no povo, nas pessoas que estão assistindo. Eu estou adorando ver o Alex, cara. O Alex parece estar na praia. Não, mas pode ficar. Eu acho gostoso. Eu sempre tive vontade de assistir ela deitado na cama. Eu estou realizando meu sonho. Eu acho ótimo. Continua assim. Estou achando bom demais. Eu acho ótimo. Aí aqui é muito legal que eu também tirei, que o público do teatro deve se sentir envolvido pelos acontecimentos, mas também ligeiramente incomodado com o que está acontecendo. Eu me lembro de uma peça do Matteo Nastergalli, que aconteceu aqui em São Paulo, foi para o Rio também, chamado Livro de Jó. Isso acho que não é da galera de vocês mais nova. E o Livro de Jó ele fazia num hospital, com a companhia Vertigem, aqui de São Paulo. E ali o Livro de Jó, ele estava realmente sendo banhado por sangue. Ele ficava dentro de uma banheira e falando um texto, jogando um sangue
no rosto. Não sei se era sangue, mas tinha um cheiro. Não sei se era sangue de animal. E aí a gente ficava muito incomodado com aquela situação. Mas a proposta do Vertigem era essa. Era ouvir o texto e incômodo, com sensação, com cheiro da coisa. Isso era uma decisão deles. Quando a Mariana Lima também fez o Apocalipse 323, 333, sei lá, 3.33, eu nunca mais esqueço dessa cena. Isso deu até, acho que foi até por um momento censurado na época. Ela pegava um crucifixo e enfiava nas partes íntimas dela. Só que tinha uma coisa a ver com isso. Ela era contra o católico. É a personagem dela. Eu nunca mais esqueci essa cena. Então, era um incômodo. Eu fiquei com essa questão para sempre, dessa cena dela. E hoje a Mariana Lima é uma baita atriz, faz várias coisas, né? Enfim, não tem... Oi, Jaque. E aí, vamos lá. Continuando. Então, aquilo que eu estava falando do copo do Hitchcock tem a ver com esse parágrafo da Anne Burg, que ela fala assim: para liberar o potencial de uma palavra ou ação, é necessário que o ator represente de tal forma que não descreva o seu significado, mas sim transforme ligeiramente de modo que a multiplicidade de seus sentidos potenciais fique evidente e desperte. Ou seja, liberar o ponto de vista. Você traz uma coisa significativa para a cena, mas libera o ponto de vista das pessoas que estão assistindo. Comunicar é uma coisa, explicar é outra. A gente está mais longe da explicação, a gente quer comunicar, a gente não quer explicar. A gente quer que o público faça seu próprio ponto de vista sobre o que está sendo feito. A gente tem que pensar nisso, dar pistas. Então, a gente vai trabalhar muito essa composição hoje, a gente vai fazer dar pistas, mas você não está explicando o local, como aquele exercício que nós fizemos. Você está dando pista, você não está explicando o local. Aí tem uma questão muito legal, assim como fato, né, literal, assim, metáfora, né, que trabalha muito nos viewpoints. E aí meta na etimologia, né, acima, e ferem, conduzir acima, conduzir além. Metáfora é aquilo que é levado além da literalidade da vida. A arte é metáfora, e metáfora é transformação. Eu acho isso bonito pra caramba. Então, uma coisa só terá importância se você der importância, ela também fala isso, se você se interessa pelo que está sendo feito, se você acredita, né? E aí, a última coisa que eu tenho para falar sobre o capítulo dos meus pontos de vista, se vocês tiverem os seus, quem leu, isso é muito legal, sobretudo sobre a nossa questão política aqui no Brasil e no mundo de uma maneira geral. Ela fala assim: trabalho com uma companhia, a City Company, porque é um grupo de artistas que aprenderam a discordar um dos outros com generosidade. Desenvolvemos uma forma de usar a violência com compaixão e delicadeza. Ser cruel é, em última análise, um ato de generosidade no processo colaborativo. Ter ideias é fácil. Nós sempre dizemos, no calor de um ensaio, as ideias vão e vêm. Mas o que é importante é o compromisso com uma escolha e com a sua clareza de comunicabilidade. Não se trata da ideia certa, nem mesmo da decisão certa, mas sim na qualidade da decisão. Isso eu acho genial. Genial, sobretudo nos improvisos, sobretudo nas escolhas dos trabalhos, sobretudo de respeitar a ideia do outro, que vão ter ideias contrárias, saber adquirir o que tem de bom daquela ideia que o outro deu e que você não concordou, né? Como eu falo, o teatro, o erro é acerto, não tem erro, depende de como você faz as coisas. Bom, vou para a nossa apostila e vou fazer um quiz rapidamente com vocês. Antes eu vou falar algumas coisas que eu queria falar do final da apostila que tem a ver com a cena, com o ato de fazer a cena, né? Foco, suporte, alguém tem alguma dúvida? Mas eu vou ler aqui que tá. Sustentação de uma pessoa que fica em evidência pelo coletivo.
Isso pode ser tanto verbalmente como fisicamente. Pode ser um texto, pode ser um som, uma música ou pela movimentação corporal do coletivo. Enfim, depois vocês leem. Depoimento pessoal, eu vou mostrar um exemplo hoje. Alguém tem alguma dúvida? É a nossa bagagem, quem somos nós, o que nós queremos dizer, o que a gente escolhe de falar para o público e o que a gente está querendo dizer por trás do texto que está sendo dito. Na composição, no improviso, um depoimento pessoal pode ser fragmento de falas, pode ser uma palavra, pode se apropriar do depoimento de uma outra pessoa e trazer como se fosse seu, tá? Eu vou trabalhar essas provocações que estão na apostila, manchete de jornal, que eu pedi para hoje. O que me atravessa hoje tem tudo a ver com a manchete, porque se você escolher uma manchete de jornal, eu acho que casualmente tem a ver com o que te atravessa. Senão você não escolheria essa manchete. Eu adoro trabalhar com memória, com infância, memórias passadas. E a dramaturgia complementar, eu não sei se eu consigo colocar, que é uma dramaturgia que eu trago para vocês. E eu trabalho muito com uma obra, com um autor peruano, chamado Gonzalo Rodrigues Risco. E eu não sei se eu vou trazer pequenos fragmentos para ser colocado durante as composições. Tá? Eu gosto muito do trabalho da música, então, se vocês pensam também nesse autorretrato que eu pedi para vocês de 20 segundos a 1 minuto, acho que música no teatro, em qualquer tipo de arte, é uma personagem, e aí ela divide a música, a importância da Annie Burger que dá para a música é gigantesca, quase todas as peças dela têm música o tempo todo, e aí ela divide aqui, depois vocês leem na apostila, com métrica, velocidade, tonalidade, tipo assim, quais são os acordes harmoniosos, dissonantes que você escolhe. Contraponto, que ela divide também. Quantas vozes trabalham em contraponto ao mesmo tempo? É suave, é abrupto, isso tem a ver com a cena, que você coloca na sua cena. Repetição, quantas vezes repete o mesmo som, o mesmo estímulo sonoro na música. Enfim, orquestração, quais são os instrumentos que você escolhe, se é um violino, por que você escolhe um violino? O violoncelo, quando você, de repente, está mexendo com uma faca, cortando uma maçã, então o violoncelo quer criar uma camada de impacto. Bom, vamos lá. Onde eu quero chegar é aqui. Síntese é o que a gente pode pensar sempre quando a gente trabalha aqui. Economia de fazer coisas. Como é que você comunica com menos de recurso, com o mínimo de recurso? Às vezes é um olhar, às vezes é só mexer isso aqui, às vezes é só fazer isso aqui. Tentar trabalhar na síntese. Suspensão. Eu vou dar um exemplo hoje do que suspensão. Eu acho para guiar tem que ter algo potente antes. São os silêncios, são os grandes silêncios significativos. São suspensões. É uma forma de suspensão. Surpresa. Eu botei aquela peça ficção. Eu acho que vale vocês verem. Eu vi ontem à noite. Porque eles trabalham na performance mesmo. Eu não vou dar spoiler porque eu vou trazer para a gente conversar. E não é uma peça normal. Você não sabe se é peça, se é realidade, se não é realidade. Eles brincam com isso, por isso que é ficção. E o que é genial é que ele surpreende o tempo todo. Você acha que vai ser uma peça que o cara vai sentar, vai fazer tipo um stand-up? No meio do caminho surge um elemento surpresa que ele tem que parar a peça. Só que eles se permitem ao estado de desequilíbrio cênico, de o que vai acontecer, eu não sei. Mas a baliza é essa. Então, deixar essa lacuna, que a Annie Burger fala muito depois nos outros capítulos, é deixar esse desconforto invadir você para fazer alguma coisa. Não vai com tudo preparado. Deixa algo te afetar de verdade.
provoca algo na plateia para te afetar de verdade. Isso, você tem que estar num estado total de disponibilidade, de aceitação, de escuta, de calma, de paciência. Isso vale para a vida também. Segredar é o depoimento pessoal do meu discurso por trás do que é dito pelo outro, que é dito ao outro, perdão. Esse, na peça Hiato, na companhia Hiato, chamada Ficção, que eu botei no grupo, também tem isso. Ele faz o segredo, ou seja, isso eu posso falar. Ele chama de coelho o que eles não podem falar abertamente, porque o ator está contando a história da vida dele. Então, eles, para segredar, eles falam coelho. Então, toda vez que vai alguma coisa bem, entrar bem profundamente, são os coelhos. Aí o coelho, ele está falando sobre o pai dele. Aí o coelho maior, então ele está... E também tem uma hora lá que, quando aprofunda muito, eles falam, merda, parou, merda, tá muito... A gente entrou num lugar que não pode entrar. Era sempre quando alguém se emocionava, ou esse ator se emocionava, ele falava, merda, eu não quero me emocionar. Então, era o código de segredo que eles faziam. Bom, não dá para explicar assim tão bem, mas é porque é muito performático o filme. Tem repetição, enfim, tem várias coisas que são legais. Para hoje, para pensamento hoje, é o seguinte. Construção dramatúrgica. Isso é muito importante. O que vocês querem dizer para além do que é dito? Então, por exemplo, não tenho exemplo. É como vocês querem falar uma coisa, mas a coisa tem a metáfora. Por exemplo, eu quero falar... Jaque, muito branco o seu quarto mesmo, né? E eu estou falando como ela é antipática por trás da cena. Por trás, muito branco mesmo. Então, é a forma como você fala... Não que você seja antipático, peguei como exemplo. Mas eu nem te conheço. Mas, assim, peguei como exemplo. Então, eu estou usando um subterfúgio por trás e estou falando uma outra coisa. Eu acho que essa construção dramatúrgica ela é muito interessante, sobretudo no nosso audiovisual aqui. Fluidez, deixar as coisas atravessarem, deixar o depoimento do outro atravessar. Contenção espacial é reter. Isso já é mais complexo. E revelar a arquitetura em que você está trabalhando com pequenas decisões. Estabelecer um diálogo do seu depoimento pessoal com a arquitetura. A gente teve um exemplo... Teve um exemplo com o Alex, com a cortina. Ele poderia trabalhar na semana passada só com essa cortina. Então, cada vez que ele ficasse nervoso, ele ia na cortina e ele abria. E cada vez que ele voltasse ao normal, ele fechava. Isso é uma escolha com a arquitetura. Ele está trabalhando junto com a arquitetura dentro do estado emocional dele, vamos dizer isso. Ele escolheu trabalhar com essa parte da arquitetura. Os elementos simbólicos são potentes. Então, o elemento simbólico, se eu estou tomando vinho, estou falando sobre guerra, eu escolho desse vinho, um copo de vinho vermelho, com esse líquido vermelho, tem a ver com o que eu estou falando. E, de repente, só estou segurando um copo de vinho, nem estou bebendo. Eu vou beber e paro. Eu vou beber e paro. Isso é uma escolha, um elemento simbólico. Ele está dizendo, ele está contando, como é o caso da cadeira. Presença é trabalhar com seu tônus, a gente já falou um pouco sobre na outra aula, tônus físico, usar as mãos, usar o rosto, levantar tudo com definição, com qualidade de movimento, daí que nos difere das pessoas comuns, as escolhas da ação do nosso corpo. Bom, e aí a última coisa, eu vou entrar nos objetivos, que a gente já trabalhou um pouquinho, a gente vai cada vez fazendo mais os objetivos pessoais para estimular a outra pessoa. E eu, por de fora, eu estou querendo estimular a dramaturgia cênica. Então, se eu peço para o Matheus fazer com que a Kátia se autoelogie, eu estou querendo que alguma coisa dramatúrgica mude. Porque, de uma certa maneira, eu vou botar correlação de objetivos pessoais em vocês. Que eu estou querendo
manipular essa dramaturgia cênica. Aí a Kátia está chegando agora, não sei se você pegou as outras aulas. Você também não pode dar a entender que você quer alcançar aquele objetivo. Tá? Alguém quer ter um somzinho? Quer falar alguma coisa, cara? Porque travou aqui para mim a hora que você falou como alguma coisa pessoais. Aí travou nessa... O objetivo pessoal, eu quero sempre estimular a pessoa a executar um objetivo em alguém. Por quê? Eu quero produção de história para quem está fora. Só que se eu peço para você, Kátia, fazer com que o Alex levante do sofá, você não vai falar assim, Alex, levanta do sofá. Você vai ter que descobrir dentro de um tema que você estimule o Alex a sair do sofá. Não pode ser óbvio, tá? Ok. Beleza. Dito isso, alguma dúvida? Não. Esse lugar da fala. Agora eu trouxe um mimo para o nosso amigo Vital e para vocês, que é um estímulo que nada tem a ver com tudo que eu disse, que pode ter a ver também. Então, é o nosso querido Antônio Abujamra. Só para estimular vocês, que é bonito esse tema. E depois eu sigo para o nosso estudo de vídeo, e depois o nosso treinamento, e depois nossas composições. 20 anos de teatro. Vocês estão ouvindo? Alguém só me fala que está ouvindo? Vocês ouviram? E alucinação. Ouvindo. Tá, então vou voltar, porque da outra vez eu botei e não compartilhei o áudio. Não com vocês, com outras pessoas. 20 anos de teatro e alucinação. Até que um dia vendeu tudo e regressou a seu rio de infância e às árvores de sua aldeia natal. Foi vencido o artista pelo cansaço e pelo horror de ser tantos reis assassinados, tantos amantes que agonizam. Finalmente, liberto das ilusões mitológicas e vozes latinas de seus textos, era preciso agora ser alguém. Antes ou depois de morrer, não se sabe. Postou-se diante de Deus e disse: eu, que tantos homens fui em vão, quero ser alguém. Eu quero ser eu. E a voz solene de Deus lhe respondeu: nem eu mesmo sou eu. Eu sonhei um mundo como tu, Senhor Shakespeare, como tu sonhaste em tua obra, e entre as formas de meu sonho estás tu, que é como eu, és muitos e ninguém. Ok. Bonitinho, bonitinho. Bom, vamos lá. Agora vamos para um objeto de estudo. Isso aí só para dar uma estimuladinha. Agora eu vou aqui para o objeto de estudo. Eu não sei se todos viram. The main thing, it's fun. Wouldn't that smell like a fish, mama? Tell me, I really want to know. What's that smell? Nosso objeto de estudo hoje é a peça do Matheus Tergales chamada Desconcerto. Então, foi uma das primeiras peças do Em Casa com o Sesc. Tem coisas maravilhosas, gente. E cada vez vai ficando melhor porque vão descobrindo esse veículo. Mas essa aqui é uma das primeiras, e eu acho maravilhosa, como os viewpoints. Então, eu vou falar um pouco sobre as balizas que ele faz, tá? A primeira baliza, vou chamar de balizas, sempre chamo de baliza, que são as fases, as propostas dos viewpoints, é o seguinte: ele trabalha arquitetura, ou seja, tudo que na casa dele, tudo isso aqui na casa dele tem um sentido. Essa cadeira tem esses pássaros, porque em algum momento ele vai falar de pássaro, o uso desse espelho, o uso dessa plantinha aqui, tá? Depois vocês vão ver. Eu vou botando etapas aqui. Não vou botar ela toda, obviamente. Então, isso é uma arquitetura pensada. Tudo tem a ver, né? Tudo é simbólico.
Outra coisa que ele trabalha é a duração, que é uma das balizas do viewpoint. O que ele faz de duração nessa primeira parte? Ele bota uma música, a gente já faz produção de ideia naturalmente, nós seres humanos, de ideias, de histórias, e depois ele coloca a narração. Ele não coloca ele em primeiro plano. Ele coloca a voz dele em primeiro plano. Ele opta pela história, como se fosse uma questão radiofônica. E outro detalhe é o cachorro, que é um imprevisto. Só que saiba lidar com os imprevistos. Eu não vou parar a cena por causa do cachorro. Então, spoiler aí, tá? Vou deixar aqui um pouquinho, não vou deixar tanto tempo como ele deixa, mas eu vou daqui. E um detalhe, antes ele faz uns sons de choro atrás, um som emocionado. Então a gente fica, o que está acontecendo? Será que é errado? Será que não começou? A gente fica se perguntando, mas nada tem explicação, é só criar estímulo. Deixa eu andar logo um pouquinho. Ele fica um bom tempo nisso. No dia 21 de abril de 1968, a minha mãe, a poetisa Maria Cecília Nastergalli, a Cecilinha, a pingo de gente, se matou. Era o dia do meu batizado e ela se foi. Deixou atrás de si um bebê que chorava no berço. Eu. Tá? Aqui é um exemplo de como ele usa o estímulo, né? A gente vê como a gente quer ver, mas assim, então vê mãe, a história de uma cadeira antiga, os móveis são antigos, tá? Tem uma narração, isso é arquitetura. Trabalho sobre arquitetura, estímulo da arquitetura. Agora eu vou pular um pouquinho, e aí ele vai trabalhar com, que tem na minha apostila, que eu dei para vocês, que eu me enviei, é arquitetura, ele escolheu a luz. Então, vamos pensar, se ele entra em cena, por que ele não escolheria trabalhar aqui, onde está mais iluminado? Ele escolheu trabalhar na sombra. Então, um dos itens da arquitetura é onde você escolhe trabalhar. Luz, com muita luz, com incidência pouca de luz, tá? E tem relação espacial, quão perto, quão longe ele está, no caso aqui da câmera. É uma escolha. E a outra coisa é topografia. Topografia é a nossa visão. Se o ator tivesse com o pé cheio de sangue, qual seria o desenho dele no chão? Então, no caso aqui, ele trabalha uma topografia interessante que a gente trabalha no espaço, né? Que são as raias. Imagina a raia de natação, ele vai trabalhar sempre nesse corredor. Ele escolhe trabalhar sempre, ele poderia vir para cá, para dentro, ele poderia vir para esse lado, ele trabalha sempre nesses corredores, nesse corredor. Isso é topografia, isso é raia. Lógico, ele não está pensando em fazer isso, mas estou falando que nos viewpoints a gente identifica, a gente cria nomes para isso, porque quando a gente vai fazer alguma coisa, nos facilita muito botar isso no papel. O que eu quero trabalhar? Quero trabalhar nessa cena topografia, relação espacial, quão perto, quão longe eu estou da plateia, isso vai gerar um estímulo na plateia, enfim, são escolhas. Toda uma vida que poderia ter sido e não foi. Isso é Drummond.
Ou isso é bandeira? Eu não lembro. Eu não me lembro. Insônia. O meu coração está batendo no pescoço. E o relógio... Tá, aí vamos agora, vou avançar um pouquinho, vai trabalhar de novo a arquitetura, a topografia, né, que é essa raia aí, esse corredor, relação espacial continua, e aí é muito bacana também quando a gente pensar mais para frente, tudo que a gente usa em cena tem um porquê, né? Mesmo que ele esteja ali parado, só criando uma história para o público. Então, ele coloca uns elementos, ele propõe os elementos aqui atrás, você acha que é cenário, mas ele vai usar. Então, é um elemento dentro da arquitetura. E aqui também ele vai usar o elemento surpresa, ou seja, ele vai pegar um elemento e esse elemento vai se transformar em outro. Eu falo, não imaginava que ele fosse fazer isso. Então, é um elemento que fica, surpreende. E a última coisa que ele faz é gesto cotidiano, é o gesto que a gente vê no dia a dia, tá? É o gesto a gente faz. Nossa, eu fico sozinho aqui, não sei se vocês estão aí, não estou falando para ninguém, mas tudo bem. Vamos lá, aqui, vou daqui. Bem-aventurados são os ursos, porque deles é a hibernação. Acabou a história. Acabou. Entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Só pegou no coração. Quem tiver coragem ou souber sofrer, que conte outra. Eu tomo gin em vez de uísque. Eu tomo gin em vez de uísque. Aí vou seguir um pouquinho até ele pegar o elemento. Eu queria ser alegre. Depois vocês veem a história. E acabo me dando tão melhor com ela. Tá usando a raia, tá usando essa topografia de trabalho. Hoje, porque eu estou triste, eu queria escrever um verso lindo. Como as pessoas que quando morrem ficam mais bonitas. Um verso alegre. Até logo, mariposa. Eu vou bater a porta e deixar você no escuro. Pode se debater entre as paredes, lutar em vão, esmorecer. Pode morrer, mariposa. Eu vou bater a porta e deixar você no escuro. Tá, é o elemento, né? Eu sou um exemplo aí de como ele utiliza de uma forma que descodifica o elemento fica metafórico. Agora, vou falar do gesto expressivo, que o gesto expressivo ele advém sempre, ele é mais próximo da dança e ele tem sempre algum estado, né? Então, ele está sempre alimentado por algum estado. Então, alguns vão falar que é emoção, por alguma emoção. Eu prefiro estado, o estado que você está. Então, ele vem aqui e alimenta ele para uma dança.
Tracacacaca. Ei, um versinho bem alegre, bem alegre para você. Um versinho lindo. Paco Navarro. Então, claro, já expressivo, dança, o que a gente pensa? A gente não vai ver a pessoa na rua fazendo isso, a não ser que esteja performando ou esteja em estado de graça, sei lá. Vou aqui também para uma questão muito bacana, que é aquela questão que eu falei no começo, que é o ponto de vista. Então, ele faz com que a plateia escolha para onde quer olhar, para onde se identifica mais. E é como se eu não gosto muito dessa palavra, mas eu acho que ela é bem empregada de uma forma positiva. Ele manipula o meu olhar. Ele quer manipular meu olhar, tá? Então, vou andar mais. E aqui. Preste atenção, porque tem a ver sempre com o que está sendo dito, tá? Ó. E ó. Você está sempre aí, hein? Cadeira. Sempre parada. Aí. Eu posso dormir ou sofrer, ou sorrir ou chorar, ou passar a noite inteira acordada pensando. E você aí, parada. Aí. E de repente me vem uma vontade inexplicável de enfeitar com tulipas e papoulas a tua palha amarelecida pelo tempo. Cadeira. Ok. É isso. E deixa ele falar. Calma aí. Deixa eu tirar. Tchau, Matheus. Obrigado. Depois a gente conversa. Então, é isso. Legal, né? Não sei se todos viram. Eu acho interessante, porque a gente começa a olhar para tudo com balizas do viewpoint. Eu vejo tudo com balizas. Tudo. Tudo que eu vejo na vida é baliza. Minha relação espacial com uma garrafa que está aqui, com a câmera que está aqui, aí eu quero trabalhar com a iluminação, eu quero trabalhar com andamento, que é muito bom também com a velocidade das coisas. Tudo eu penso em baliza para fazer, para a cena, né? Para dirigir, para atuar. Tudo. Eu anoto, boto no papel. Eu sou um cara meio partiturado, assim. E aí, o final ele dá uma coisa muito legal. Ele deixa um ambiente... Antes, eu estava fazendo essa proposta de produzir um barulho através do escuro, né? Porque eu acho que a gente está vendo muita coisa. Nosso olho está muito viciado em muitas coisas. Então, a minha proposta é menos visão e mais audição. Vendi minha televisão ontem, inclusive. Não quero ver mais nada. E fico ouvindo mais podcast de noticiário. E aí, ele fez uma coisa no final, que eu não vou dar o spoiler, ele deixa a arquitetura toda que a gente viu e faz um som. Pluf! Ele faz um som. Não esse som que aconteceu, mas ele faz um som. E esse som... Vocês estão aí ainda? Minha internet caiu ou não? Foi a minha? Foi a minha internet? Eu acho que não. Pelo menos para mim não mudou nada. Estou ouvindo você tranquilamente. Engraçado, todo mundo reformou assim. Formou um novo mosaico. Eu acho que a Jaque tinha saído e voltado, porque ela tinha sumido aqui um pouco. Caiu, mas voltou agora. Quem caiu? Eu? Não, a Jaque. Eu caí. Vocês estão me ouvindo, né? Então, ele trabalha... Então, bom é a escuta. Né? O áudio dele é perfeito. Ele vai lá para fora e volta. O áudio tem que ser perfeito. A imagem, às vezes, nem precisa, mas o áudio tem que ser perfeito. As pessoas estão aí, Matheus? Me ajuda. Pelo menos estão todos aqui, inclusive todos se mexendo. Tá, todo mundo se mexendo. Então, acho que foi para mim a internet. Então,
Eu acho que é isso. E aí ele propõe um ambiente que ele começa a peça, a arquitetura que ele começa a peça, e termina do mesmo jeito. Então, isso a gente vai trabalhar hoje, começar e terminar do mesmo jeito. Só que com a preposição final, ele dá uma surpresinha no final, ele dá uma suspensão no final, porque ele produz um som. Eu não vou dizer o som, mas você caminhando pela história da peça sobre suicídio, você deve imaginar. Tá? Seguinte, vamos trabalhar. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Se tiver, vocês podem falando e pode me cortando, tá? Eu queria fazer uma pergunta. Fala, Alex. Na verdade, eu não sei se tem diretamente a ver com o curso, mas assim, é uma coisa que eu estava pensando esses dias, que no cinema se utiliza vários cenários, né? Várias locações. E no teatro, não se usa tantas locações. Eu fiquei pensando assim, eu falei, gente, como é que faz para superar isso? Eu queria ouvir você, assim, pela técnica do viewpoint, porque, né, a plateia não quer ficar cansada. Não sei se isso faz ficar cansado, não sei. Eu assisti Tom na Fazenda lá e não me cansou, achei incrível, né, tal. E é uma pergunta, é uma curiosidade. Né? Eu começo pelo me questionando se a gente precisaria superar, que é insuperável o cinema. É um lugar que não tem substituição. Por isso que nós não sabemos o nosso nome ainda, do que a gente faz. Tem gente que fala teatro online, tem gente que não quer nominar. Teatro, para as pessoas, é um lugar da respiração. Você precisa estar com o público. Porque o público pode mudar a condução de uma peça. Uma gargalhada, o choro, a respiração. Isso não é subjetivo nem romântico. O público modifica a tua vida cênica. E aí estão pensando muito nas preposições desse híbrido, vamos nominar agora aqui teatro online, o que a gente estimula no outro. Então, eu vou te dar um exemplo. O que te estimula em você? O que faz... Eu vou ainda mostrar nas próximas aulas algumas preposições que estão fazendo. Tipo, tem gente que pede para você escrever no chat para mudar a história. Tem gente que pede para você pegar alguma coisa, um lençol e fazer junto com o personagem. Tem o Gustavo Vaz, que fez Estou na Fazenda, um ator que ganhou o prêmio, que é casado com a Débora Falabella. Eles fizeram uma coisa no Instagram maravilhosa, só que eles têm um puta recurso quase cinematográfico, porque uma câmera excelente, você vê a textura da imagem, você vê o som é excelente, tem uma direção de fotografia que está beirando a um especial que teve na Globo sobre a Fernanda Montenegro com a Fernandinha, foram cenas de confinamentos que eles fizeram com os próprios materiais, isso estão indo para esse lugar. Então, no caso do Gustavo Vaz e a Débora Falabella, eles fizeram para o Instagram, é uma coisa voltada para o Instagram, então vamos lá dentro do Gustavo Vaz, lá que vocês vão ver, maravilha, está indicada a prêmio, é que ele faz o seguinte, ele fala, quando eu piscar o olho, tem umas indicações, eu gostaria que vocês, quando eu fechasse os olhos, eu gostaria que vocês que estão assistindo, fechassem os olhos também, para vocês terem um pouquinho de sensação do que eu estou sentindo. Eu fiz isso na minha peça, aí me falaram para eu ver do Gustavo Vaz. Eu dirigi Assunto de Três e eu falo assim, quando os atores fecharem suas câmeras, eu gostaria que vocês fechassem seus olhos, para vocês só ouvirem. É um estímulo, é uma busca incansável de você ter a plateia, como alguém citou da outra vez. O que você quer? Acho que o vital, que a plateia ficasse. É uma canseira mental, porque a gente não está mais lutando só com a nossa história e o jeito de interpretar, a gente está lutando com o tecnológico. E tem gente que estimula até a queda da internet. Se autotrava para achar que está travado, e, na verdade, ele não está travado. Então, é uma pesquisa. Então, o que eu posso te dizer como
uma resposta mais próxima do que eu gostaria de te colocar nessa provocação, assim, o que você quer ver? Eu me pergunto, o que eu quero ver? E aí eu tento executar. Eu tento fazer isso para o outro. A minha preposição de pesquisa, eu não estava vendo nada de ninguém, era tampar isso. Era tampar isso. Era cada vez sair desse lugar sentado. Cada vez mais sair desse lugar sentado. Cada vez começar o texto sem estar em cena, deixar a arquitetura acontecendo. A arquitetura durando. Só que eu escolhia tudo que estava dentro da cena. Eu escolhi o cenário, os objetos, tudo. Que corrobora, que complementa a história desses dois que estão fora de cena. É uma pesquisa minha. Agora, você tem que saber o que você quer. Mas ganhar do Netflix não ganha. Não tem, aliás, não tem nem disputa, né? Não tem nem nesse lugar. São veículos. Tem gente que está buscando, eu sei de muita gente que está buscando os teatros online, porque está indo para um lugar vivo, está indo para um lugar me perdoa a expressão, mas de um amador com muita potência. Um amador que eu digo tecnológico, do amador câmera, do amador... Porque está trabalhando em cima da proposta que você tem. Então, se a Júlia está só com esse fio, ela sabe que tem uma porta, ela sabe que ela está assim, a luz está... Não é legal para... mas ela quer trabalhar nesse lugar. Então, o texto dela tem tudo a ver com isso. Eu não sei se eu te expliquei, te ajudei ou te provoquei. Eu sempre prefiro provocar, porque a gente não tem respostas mesmo. Todo mundo quer voltar para o palco. Todo mundo está enlouquecido. Se bem que aqui em São Paulo está voltando, né, com 60%. Ainda é muito perigoso, mas, enfim. Vamos brincar? Vamos brincar um pouquinho. Alguém tem mais alguma dúvida? Vai me cortando que eu vou falando, né? Kátia fez um gesto de... Vou falar. Eita, pai. Calma aí, Kátia. É só para... Calma aí, Kátia. Kátia, é só para mim ou está cortando? Sua voz está cortando. E te cortou totalmente. Tá me ouvindo? Corta, fica cortando. Será que não é uma alternativa escrever no chat? Kátia, faz o favor, escreve no bate-papo. Escreve no chat, que aí é melhor, porque a gente vai tentar e não vai te ouvir. Bom, está cortando muito, Kátia. Vamos tentar aqui. Vamos brincar, depois eu te respondo, Kátia. Depois vamos brincar. A gente vai brincar agora de resposta sinestésica aqui, que a gente já brinca, que é a coluna vertebral. Vou botar uma música e trabalhar com tudo isso. Quanto eu quero ficar próximo, longe, com a Kátia travada, enfim, trabalhar com tudo que te estimula. Pode tirar seus áudios. Escolhe alguém para trabalhar, vai trocando, e depois eu vou trabalhar em duplas, tá? O que eu posso estimular de vocês? O que eu quero estimular agora com vocês? Eu queria que vocês pensassem num verbo de ação que eu vou dar para vocês, mas todo o movimento tem a ver com isso. Então, você vai ficar com essa ação na cabeça e você, a hora, vai se perder dessa ação. Então, eu gostaria que vocês flutuassem. Flutuar. Então, flutuar é a qualidade de ação. Flutuar é a mão, flutuar é o olhar, flutuar é tudo. Todo estímulo é flutuando. Flutuar é uma sensação que perpassa pelo seu corpo. E na resposta sinestésica, tá? O que eu queria muito ver nessa baliza, além de tudo, é o seguinte. Primeiro que vocês estão se conhecendo. Então, vocês vão saber das preposições dos corpos das pessoas. E vocês estão vendo as limitações arquitetônicas das pessoas. Tá? A outra coisa, eu gostaria de quebra de velocidade.
que é uma baliza, um andamento. Eu estou vendo muito pouco isso. O que é quebra de velocidade? É você trabalhar numa velocidade e rupturar para outra, sem explicação lógica, só sendo estimulado. E não é uma coisa que vai aumentando a velocidade. Se eu estou fazendo isso, eu começo a fazer isso sendo estimulado por alguém. Eu vou durando. Eu estou durando fazendo isso aqui. Estou durando, não adorando. Estou durando. Eu olhei alguém e parei. E começo um outro movimento. Se permite a rupturar como exercício, como treinamento, tá? Começa no estado zero e depois vocês vão tendo as suas percepções corporais sobre isso. Resposta sinestésica. Saiba que a gente está trabalhando como coletivo aqui muito, nesse momento, não é nem muita arquitetura, tá? É relação espacial, quão perto ou quão longe eu estou da câmera. Arquitetura eu posso trabalhar se eu trabalho aqui, se eu trabalho aqui, se eu trabalho aqui, se eu trabalho aqui. Eu posso trabalhar com um quadro, com arquitetura. Gesto fica próximo do gesto comportamental, porém, se eu boto velocidade, esse gesto comportamental, ele vira expressivo. Então, se eu estou fazendo isso aqui, se eu começo a fazer isso aqui, ele vira expressivo, porque ele sai de um lugar explicável, tá? E a última coisa é repetição. A Júlia fez isso, eu faço isso. Fiz espontaneamente. Eu roubei dela um gesto. E para ser repetição, em algum momento do nosso treino, isso se repete. Tá bom? Falei pra caramba, a gente só vai fazer esse aquecimento, depois a gente vai para a cena. Então, se estimulem pela música também. Ok? Descubra o estado zero, olhe para todo mundo, se mantém sempre em estado neutro, olho neutro, abra a sua visão periférica, olhe para todos, olhem para a arquitetura de todos, olhem para o estado de cada um. Por exemplo, hoje a Júlia, para mim, está com outra frequência de energia. Vai descobrindo isso. Dei um exemplo da Júlia, mas nunca é julgamento. É porque eu vou sacando as pessoas. Tentem sacar as pessoas. Saquem as energias, como elas estão, como elas estavam no começo, como elas estão hoje. Isso é importante. Isso. Bom. Respira. Já está valendo. Vai entrar na caixa. I had to find you, tell you I need you, tell you I'll set you apart. Tell me your secrets, ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, calling tales, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. I was just guessing numbers and figures, putting the puzzles apart. Questions of science, science and progress, will speak as loud as my heart. Tell me you love me, come back and haunt me. Oh, when I rush to the start, running
easy. No one ever said it would be so hard. I'm going back to the start. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls go by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. I see a line of cars and they are painted black. With flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. I keep on, baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it painted black. Turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. If I look hard enough into the setting sun, my love will laugh with me before the morning comes. I see a red door and I want to paint it black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls go by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. Ok. Bom, vou atentar para algumas coisas aqui. O que aconteceu com... Já mandei uma coisa no grupo aqui.
O que aconteceu, que é legal? Primeiro, adoro a diversão, porque o estímulo musical ele é bem potente. E é muito bom no começo, quando a gente está se familiarizando com a técnica, vai na onda da música, sacou? Não tenta contradizer muito ela agora, não. E a música ela é uma proposta de dínamo dentro do nosso corpo. Dínamo do trem. E a música, ela é pensada. Por quê? Tem hora que você tem que abandonar o que você está fazendo. Sendo estimular em abandonar. Vou dar um exemplo. O Vital estava uma coisa da mão, muito lenta. E aí, a música mudou. Ele manteve... Estou usando como exemplo de performance, né? Não é bom nem ruim. Ele manteve ali a coisa da mão. Cada vez vocês vão treinando para deixar o estímulo vir e você abandonar. E você abandonar exatamente o que você estava fazendo. Essa é a brincadeira. Cuidado, um pensamento cuidado com os olhos fechados, porque o jogo é para fora. O jogo é para fora. Cuidado, não é para entrar, ele é para sair. Pense sempre isso. O jogo é com o outro. O estímulo vem do outro. O estímulo não é produzido por mim. Isso é alerta vermelho, tá? É você se deixar invadir pelo outro. É você ser criativo pelo outro, não por você. Então, quando eu vejo muita gente entrando, é treinamento. Quando eu vejo muita gente indo para dentro, ou seja, não olhando mais para fora, é um caminho perigoso, tá? É um caminho, fica alerta. E a outra, aconteceu um exemplo de um elemento surpresa. O filho eu acho que é o filho da Jaque, entrou no lugar. E é muito bom quando você adere isso, como o cachorro que o Matheus é o mesmo lugar. Ela adere ao que está fazendo, ao coletivo. Teve uma menina também que eu estava dando aula, um coletivo grande, que eu dou aula segunda-feira à noite, e o filho dela sempre entra. Eu falei assim, Carol, toda vez que você recusar o filho, ele vai entrar. Bota ele dentro. Trabalha com uma preposição que ele entre em cena e vocês usem com a resposta sinestésica, estejam abertas, para usar ele dentro da dramaturgia. Não nega. Entende? E isso foi muito bom. Você aderiu, você abraçou, você girou com ele. É muito bom isso. Primeiro porque tem um afeto com uma criança que está aí, e você, quando você adere ela fica acolhida e vai embora tranquila. Eu não estou aparecendo? Ah, tá. Desculpa. Então, primeiro eu fazendo gestos mirabolantes aqui, mostrando o negócio do Vital, que eu falei assim da mão, você estava fazendo uma coisa assim com a mão, eu falei, abandona, porque a música estava indo para outro caminho. E aí, primeiro, quando você abraça a criança e leva ela, e ela vai embora, ela vai muito mais acolhida, isso é uma coisa pedagógica, mas é bom quando você adere, não fecha o olho, não fica para baixo, fica para todo mundo. Abre, é a possibilidade de você abrir, vai para fora, tá? Eu queria falar mais. Kátia, tomara que você esteja ouvindo, eu não sei se você está com o seu vídeo legal. Eu botei uma proposta já no chat, essa proposta do chat. Vou explicar ela. Eu não sei se a Kátia vai poder entrar numa das salas, mas eu vou fazer dois grupos, tá? Começar e terminar do mesmo jeito é aquilo. Começa e termina. A composição não pode passar. Não pode passar de 7 minutos. Por quê? Essa proposta, como eu vou... 7 minutos. Minutos. Essa proposta é o seguinte, quando fala composição, eu já falei que é um pré-cena, não precisa ter começo, meio e fim. São decisões, balizas de decisões, e depois joga no improviso. Essa é a parada da composição. É você não ficar muito no racional. Ela até fala no livro, é sair do acadêmico. É você estar no prático. Vamos decidir coletivamente, vamos abrir mão das nossas ideias por causa de um coletivo e vamos jogar.
Essa é a brincadeira. E vamos tentar alcançar essas tarefas. Se não conseguir, a gente pelo menos passou por elas. Estimular com arquitetura. A gente deu o exemplo lá do Matheus Nastergalli. Ele colocou uma música e fez uma história sobre aquela cadeira. De repente, fica só... Vocês combinam uma hora que fica só a cadeira da Jaque girando e ela fala sobre loucura. Ela está me estimulando, a cadeira girando, metaforicamente a loucura. Vamos lá. Pode trabalhar com tampar a câmera também, mas não botei. Pista sobre o local, não me fala o local. Eu quero deduzir que é onde vocês estão, como é da outra vez. Eu queria que o estímulo individual fosse o autorretrato. Teve gente que ninguém fez. Como é que você está hoje? O que te atravessa hoje? Quem é você hoje? Como é que você poderia representar como você é hoje para a plateia? Como? É ter um estímulo. Eu estou hoje mais introspectivo, pensando e contemplando o que vai vir depois. Tudo bem. Como é que eu produzo isso em matéria? Como é que eu coloco isso em matéria? Esse é o pensamento do autorretrato que vocês vão ter que produzir. Mas hoje trabalha sobre sua introspecção, sobre sua contemplação. Só que não perca o tema principal, que é uma manchete de jornal que vocês querem dar ênfase. Tá? É o tema principal. É um enredo da peça. E cada um tem suas histórias pessoais, tá? Bruno. Oi. Isso tudo vai acontecer ao mesmo tempo? Eu estou um pouco confusa. Não, vocês vão para a salinha para combinar. Aí vai ter um grupo, a gente vê, aí o outro. Tá? E aí pensar sempre em resposta sinestésica, que é isso que eu acabei de dar exemplo, é se permitir ser afetado pelo outro dentro da cena, fisicamente. Se alguém coça aqui, não vou coçar que não é interessante. Vai para fazer um coletivo, se estimula, se deixa estimular pelo outro, porque vocês querem produzir algo para fora, para mim, não é para vocês. Vocês têm tarefas para fazer eu ser estimulado, ou quem está assistindo, na verdade é a plateia. Andamento é a quebra de velocidade, se vocês conseguirem combinar em 10 minutos, a cena não pode passar 7 minutos, ou seja, eu vou cortar. Então, isso é uma proposta de decisão de vocês como coletivo, interesse e decisão. Não tem muito o que combinar. Se estimulem a trabalhar, a provocar quem está vendo. Sai de você e vai para fora. Tá bom? Beleza. Dúvidas? Kátia, vai me falando se você está ou não, mas eu vou te colocar numa sala como indo para a sala, tá? Se ela pode ser um estímulo vocal, fala, Kátia. Tá, tá travando, assim, mas você pode trabalhar sem o som e no chat. De repente, vocês trabalham com ela, me estimulando como plateia, tendo que ler o chat. Tá? E aí, hoje eu não vou colocar o objetivo pessoal. Eu acho que é muita coisa para combinar. Tá? Eu acho que senão vocês ficam muito loucos e vocês acabam não realizando nada. Com o tempo, a gente vai ficando mais disponível para isso. A gente vai abrindo esses poros. Ou seja, dica, não fiquem intelectualizados. Que tal, Fábio? Cada grupo pode escolher uma música? Pode. Livre. O resto é subversivo. O resto vocês escolhem. O resto pode... Fala, vai Bruno, falar. deixa eu perguntar, você comentou com relação à manchete. A gente vai escolher uma das manchetes de uma das pessoas do grupo ou a gente tenta trabalhar com todas, cada um na sua e relacionando elas? Porra, complexo, hein? Vai ter tempo? Não sei, é porque de repente cada um tá na sua, mas a gente tem que achar um ponto em comum ou não, a gente escolhe uma delas, né? Para facilitar, eu acho que teria que ter, assim, cada um falou sua manchete que atravessa. Cara, vamos essa, vamos. Beleza. Beleza. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos correlacionar as manchetes. No outra aula fizeram isso, correlacionaram as manchetes. Eu acho hiper complexo, o tempo é curto, é uma aprovação, eu tenho que decidir ter violência nessa... O tempo é curto, a gente tem que resolver.
Não é o melhor ou pior, é o que... Luiz, senti isso. Resposta sinestésica. Vamos fazer. Tá? Maravilha, obrigado. Mas é muito boa. Se vocês conseguirem, eu acho incrível. Eu acho incrível. Deixa eu fazer aqui, que eu já estou pensando em umas pessoas. Tá. Kátia, aí a Kátia vai trabalhar como estímulo escrito, tá, Kátia? Porque se a gente não tiver seu áudio, eu fico muito buscando o seu áudio e vou perdendo o interesse em ficar vendo. Mas eu vejo a tua imagem legal. Então, o que, que vocês criam como estímulo da história, tá? Muita coisa, depois vocês me perguntam, eu estou aberto, tá? Vou botar vocês lá para... Sobretudo quem não faz teatro. Júlia, se você estiver perdendo alguma coisa, vai me falando, tá? E quem mais não faz teatro que ainda está começando. Pronto, vocês estão lá. Vamos lá. Trabalhem na dúvida.
Tudo bem? Vamos lá. Primeiro grupo. De antemão, perdão, vai passar um pouquinho, tá? Vamos lá. Primeiro grupo é o primeiro que estava... Ah, agora perdi os grupos que estavam. Era Rodrigo, Vital, Kátia e Júlia. Primeiro. O resto, tira a câmera, por favor. Rodrigo, Vital, Kátia e Júlia. O resto.
Rodrigo, Vital, Kátia e Júlia. Prepara. Começar e terminar do mesmo jeito. Então, prepara para começar e terminar do mesmo jeito. Fiquem quem está vendo, fica ligado nos seus chat. Vamos ver se vai ter estímulo no chat da Kátia. Prepara, ação. Ai, meu Deus do céu. Gente, que coisa. Eu deixei de propósito, porque ainda tem 3 minutos.
Caraca, vocês estão muito rápidos. Ai, deixei de propósito mesmo. Eu falei, gente, e é legal, né, durar o espaço, né? Tem duração o espaço. Acontece uma potência de coisas e dura. Pode aparecer rapidinho, eu vou falar rapidinho desse e a gente vai para o outro, tá? Depois, gente, minha mãe, só rapidinho, Bruno, rapidinho. Gente, minha mãe achou a bexiga na hora que a gente estava fazendo. Tinha uma bola. Foi pedir. Cara, eu achei genial, sabe por quê? Essa bola amarela é um protagonismo. Para mim, ela é muito forte em cena. É um amarelão que pode gerar tudo em cima dessa bola, né? Eu até anotei isso, falei, cara, como é louco, a cor é muito forte. Não sei se para vocês, a cor chama muita atenção. Quando ela aparece, né? Então, saber como ela usa o aparecimento dela e usar a metáfora dela para a cena é hiper importante. E você fez. Era uma sensação. Você trabalhou como bexiga como sensação. Eu achei uma performance. Não me passou pelo entendimento. Me passa pela provocação, tá? Eu não tenho nem como falar dramaturgicamente. Tenho como falar assim. Me provocou. Me estimula muito. Vocês eram a emoção da Júlia, no meu ponto de vista. Para mim, eu estava olhando a Júlia e vi as sensações em vocês. Vamos supor, a Júlia quer dançar, então a representação da dança é o Vital. A Júlia está de bola cheia, de saco cheio até estourar, a representação é o Rodrigo. Porque a Júlia era mais humana, é a mais humanizada da parada, sacou? Era menos performática. É louco isso, é interessante. Então não me interessou nem mais local, onde vocês estavam. Era tudo dentro da Júlia. Vocês eram os personagens dentro da Júlia. No meu ponto de vista, né? É híbrido, está aberto. Então tá, legal pelo tempo, Júlia, que você mantém lá aquela posição do começo. A gente consegue instalar o olho e ficar olhando para você, sentindo o que você está sentindo. O estímulo de som da arquitetura é muito interessante. Não sei se vocês deixaram o áudio aberto por acaso. E aí ficou alguém falando... ficou uma fala aí do fundo, como se alguém estivesse falando alguma coisa. E aí isso cria história. Tinha alguém falando assim, pelo amor de Deus, não sei o que lá. Tá? Eu acho ótimo, eu gosto muito. Mas quando vocês decidem fazer isso, é muito legal. É legal pelo meu estímulo como professor, te ver que você mudou o cenário, Júlia. Você muda a perspectiva de cena. Bola amarela é muito forte. Júlia, quebra de andamento. Você trabalhou com diferenças de velocidade, como o Vital também trabalha. Tá? Quebra de velocidade. Só que o Vital foi gradual. Você quebrou. Você estava sentado e de repente você correu. Você correu. Tá? Isso, legal. A música é delícia, né? Porque é o tom Zé do Chique Chique, maravilhosa. A contradição que a Júlia tinha com a música me levou a suportar ela como protagonista. Joguei uma provocação, tá? Porque ela estava num andamento diferente da música. Você estava o outro e ela fazendo muito humanizadas as emoções dela. O gesto expressivo do Vital, gesto expressivo, em todo gesto expressivo. Rodrigo, suspensão ou não? Travou, quando você trava, você roubou, né, essa ideia, na Safadão. E assim, quando você travou, é legal, é ótimo, mas só viraria suspensão se tivesse algo potente muito antes. E aí você para aqui. Se eu tenho um volume de movimentação muito expressivo, você corre por aí, enchendo essa bola aí para essa sala, e você trava, você me deixa falando assim, o que houve? Porque eu estava acostumado com ele assim antes. E por que ele fica... Se você só trava, parece uma grande criatividade, mas ela não fica potente ainda, tá? Beleza, próximo. Todo mundo saindo, por favor, mas muito bom como preposição, muito, muito bom. É muito performático. Vamos ver o outro. Vamos ver. Tá com vocês. Perdão já pelo horário. Rodriguito, sai, por favor. Sai sua câmera. Prepara, vou deixar na mão de vocês, tem que começar e acabar do mesmo jeito, 7 minutos, lembre-se, tu viu que durou, né, o tempo deles ainda. Ótimo, já começou, vai começar com a mão na tela. Ok. Isso já pode ser uma provocação se vocês têm som atrás, tá? Mas tudo bem, faça como vocês estão fazendo. Beijo, tchau.
Gabriela. Oi, Gabriela. Alô? Gabriela? Tá me ouvindo, Gabriela? Alô? Alô, alô? Gabriela? Gabriela? Oi? Oi, Gabriela. Gabriela, é seu pai. Gabriela, não sai de casa hoje, está muito perigoso. As estradas estão muito perigosas. Tá ouvindo? Gabriela? Oi? Gabriela, Oi? olha, não sai de casa. Eu não estou ouvindo um pouco, tô ouvindo muito bem. Tá. Filha, Oi? não sai de casa hoje, está perigoso, as estradas estão perigosas. Fica em casa, não sai de casa, fala para o povo, fica em casa. Tá. Tá bom? Tchau. Até mais. Tchau, um abraço. À noite eu estou em casa. Um abraço. E aí, desligou? O que ele queria? O que ele queria? Não sei. Tá com fome? Você não vai me chamar para entrar? Vamos para algum lugar melhor. Vamos? Então. Essa chuvinha, né? Quer parar em algum lugar? Não sei, de repente, um lugar melhor que o carro. Acho que não. Acho que eu quero voltar. Ah, daqui a pouco Eu acho que eu quero voltar. vou fazer a volta. Cuidado!
Fala, Paula. Rapaz, deixa eu assistir meu jogo. Quilômetro... Tá, vou anotar aqui. Quilômetro 226. Tá, tô indo pra lá. Tá bom, tô chegando lá. Vou. Tá. 10 minutos eu tô lá. Até mais. Acabou no horário. Gabriela, eu te falei para você não pegar acidente, Gabriela. Eu falei para você não sair de casa, Gabriela. Pelo amor de Deus, a minha filha. Como que aconteceu isso, gente? Pelo amor de Deus, não era para ter saído, Gabriela. Eu te falei. Gente, o João Vitor morreu, Gabriela, pelo amor de Deus. Ok. Nossa, ok. Eu cheguei a cortar antes, porque nem precisava. Nossa, mãe. Cara, se tivesse tempo para passar a palavra para os outros, hein? Vai, vou dar uma chancezinha. Vital, vai uma expressão, uma frase aí que você achou, depois Júlia, depois Rodrigo. Vital, a palavra está com você, depois a Júlia, depois o Rodrigo. Chocante. Eu estou impressionada com o tempo para elaborar isso, hein? Foi... Medo. Olha, eu não via uma composição assim há algum tempo. Vocês trabalharam muitas balizas legais, assim, muito estímulo. Eu achei muito bom. Bom substancialmente, né? Não só poético. Bom pra caralho, porque me gerou várias questões de fazer algo no áudio, aqui como Alex, acho que você foi respondido. Depois você vai ver isso, você vai ver que se respondeu como fazer algo para ir para cá, para esse veículo. É uma boa. Imagina se a gente pega essa cena de vocês, junta dramaturgicamente com a cena primeira e a gente começa a pensar numa coisa e ajustar umas porcas. Olha só, Alex, no começo, relação espacial. Acho que você pode brincar mais. Se você está aqui na metade, usa muito próximo da câmera. Usa a gente vendo seu olho, seu nariz respirando, sua boca. Usa, às vezes, uma coisa quebrando a tela, não precisa ficar formalmente na tela. Vai lá para trás, volta. Isso é relação espacial. Quão perto, quão longe. Por que eu quero que meu rosto fique aqui? Por que eu faço isso? Porque eu quero... Tenta brincar nesse lugar mais, senão a gente vai ficar muito formalizado. Mas é muito bom. Tá? Eu vejo que você tem um lugar de busca assim, de relação. Fala de cima, fala de baixo. Gabriela, aí você já começa a me dar texto. Gabriela não sai de casa. Aí eu vou para dentro de uma manchete. Eu fico elaborando uma manchete jornalística, que, aliás, no grupo 1 eu não soube qual foi, tá? Guarda essa minha provocação, porque eu não sei. Eu fiquei longe da manchete de vocês, de jornal. Eu não sei se vocês pensaram. Aí eu falei, Gabriela não sai de casa. Aí, cara, tu vai no Convide, tu vai em vários lugares, né? Sai de casa hoje, sai de casa. Aí, achei muito bom mesmo, sem rasgação de seda, porque a quebra da comunicação que a Jaque fez. Aquela comunicação de não estar completando e o pai ali querendo fazer o papel de pai responsável e atento, mas não ouvindo que estava cortando a ligação. A comunicação não estava sendo feita.